Com o mercado de criptomoedas com alta volatilidade, será que é hora de comprar Bitcoin? Oiê, eu sou a Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e curtir esse vídeo porque me ajuda muito. Recentemente, o mercado de Bitcoin tem mostrado uma alta volatilidade. Após chegar a atingir um patamar de 108 mil dólares, ela sofreu uma correção, uma queda e agora ela está na casa dos 90 mil. Um dos eventos relevantes que aconteceu recentemente com a Bitcoin foi a aquisição de 620 mil cotas por parte da empresa japonesa Metaplanet. Deu uma operação cerca de 60 bilhões de dólares. Outro ponto é que, segundo algumas análises, diz que o mercado de Bitcoin está sofrendo um choque de oferta. O que significa isso? Significa que a liquidez da venda de Bitcoins está sofrendo uma queda, se for comparado, desde outubro de 2020. O que isso sugere? Sugere que está tendo a menor quantidade de bitcoins para compra. E isso também vai influenciar os preços. É importante também falar que o mercado de criptomoedas, Bitcoin principalmente, é influenciado por vários fatores externos, como, por exemplo, questões políticas, questões econômicas, questões sociais. Então, tudo isso vai influenciar diretamente a Bitcoin, mesmo ela não sendo pertencente a nenhuma moeda fiduciária, não pertence a nenhum governo específico, mas ainda assim ela é atingida quando grandes países estão passando por algum tipo de problema. Fatores econômicos como a questão da taxa de juros, a questão da regulamentação, têm uma influência direta com relação a Bitcoin. Um ponto importante quando a gente fala sobre a taxa de juros, primeiro é que a relação inversa com os investimentos de risco. O que acontece? Quando tem algum investimento nos Estados Unidos, sofre alguma alteração na taxa de juros. Então, o que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a correr de produtos como a Bitcoin. Por quê? Por causa do seu alto risco. E eles tendem a procurar aqueles investimentos mais seguros, como, por exemplo, investimentos que são do próprio governo, aqueles títulos públicos, por exemplo. É o que acontece também aqui no Brasil, como agora nós estamos com a taxa Selic muito alta, a inflação está muito alta, então as pessoas tendem a correr um pouco da renda variável e investir mais na renda fixa, especificamente aqueles investimentos que são do governo, por causa da segurança que eles têm. Outro ponto é o impacto que nós temos com relação à liquidez. Juros altos tornam o crédito mais caro, reduzindo a liquidez de mercado. E isso geralmente reduz o volume de investimentos especulativos em criptomoedas. Alguns pontos com relação à regulamentação. Primeiro, os impactos diretos no mercado. O ponto positivo que a gente tem com relação a isso é, por exemplo, a criação dos ETFs de Bitcoin. Já o ponto negativo que a gente vai ter é as proibições, as restrições que ela sofre com relação a grandes mercados. O exemplo principal que a gente tem sobre a regulamentação é que nos Estados Unidos está tendo um debate muito grande sobre a aceitação de stablecoins, exchanges, e isso atinge diretamente o preço da Bitcoin. Mas, por outro lado, a criação dos ETFs de Bitcoin fez as pessoas terem um pouco mais de otimismo com relação à criptomoeda. A Bitcoin geralmente ela é chamada de ouro digital e ela pode ser sim uma opção quando o país está numa alta inflação, uma forma de você tentar fugir dessa inflação. Temos também outro ponto que é com relação ao dólar forte versus dólar fraco. Quando o dólar está em alta, ele pode levar o preço da Bitcoin para baixo e vice-versa. Quando o dólar está em baixa, pode levar o preço da Bitcoin para cima. Com relação às crises econômicas e geopolíticas, tem dois pontos aqui muito importantes. Primeiro é o risco sistêmico, depois controle de capital. Com relação ao risco sistêmico, nós temos que, em tempos de incerteza global, como guerras, colapsos bancários, a Bitcoin pode ser visto como uma fuga. Por exemplo, durante a guerra da Ucrânia-Rússia, houve um aumento do uso da Bitcoin como alternativa de moeda. Outro ponto com relação ao controle de capital, nós temos que, em países que impõem restrições financeiras, como a Argentina e a Nigéria, o Bitcoin muitas vezes se torna uma opção viável para preservar e também para transferir riquezas. Algumas coisas que interferem diretamente que para tornar a Bitcoin muito volátil é, primeiro, com relação à baixa liquidez dela. Outro ponto com relação a especulações, porque a gente sabe que se especula sobre a Bitcoin, então isso acaba levando o preço dela para baixo e aí, dependendo da especulação, se for positivo, pode levar para cima e isso pode também interferir diretamente na Bitcoin. Outra coisa, com falta de regulamentação. Muitos países não têm uma regulamentação específica para lidar com criptomoedas, então isso acaba atingindo ela diretamente porque ela não é ligada a ninguém, então ela pode, por isso, ser atingida
com relação a esse ponto. Outra coisa é com relação a notícias e também aos sentimentos do mercado. Como eu falei, muito se especula sobre ela, muito se fala sobre ela. Então, quando você fala demais sobre um tipo de ativo e você fala muito ruim sobre ele, a tendência é que ele caia. Agora, quando você fala muito bem, a tendência é que ele suba. E isso acontece com relação a Bitcoin, isso acontece o tempo inteiro. Todo dia é uma notícia nova sobre ela. Então, por isso que a volatilidade dela é tão alta. Outra coisa é com relação à oferta limitada. A gente sabe que a Bitcoin ela tem uma quantidade limitada de negociação. Inclusive, nas halvings dela, né, que acontece a cada 4 anos, a tendência é sempre diminuir a quantidade dela pela metade, nunca aumentar. Uma coisa muito curiosa, mas que também tem deixado as pessoas muito entusiasmadas com relação a Bitcoin, foi a criação dos ETFs de Bitcoin. Lembrando que ETF é Exchange Trade Fund, aqueles fundos que eles replicam algum tipo de ativo, algum tipo de taxa de índice. E no caso, os ETFs de Bitcoin, eles replicam a própria Bitcoin. E ainda vamos ter 2 tipos principais. O primeiro são os baseados no futuro, que significa que eles investem em contratos futuros de Bitcoin. E nós temos também os baseados em ativos físicos, são os plots, que eles investem diretamente na Bitcoin. Algumas vantagens que nós temos com relação aos ETFs de Bitcoin, primeiro é o fácil acesso. Você consegue comprar esses ETFs em qualquer corretora, simples corretora. Isso é muito mais fácil, muito mais tangível do que a própria Bitcoin. Outra vantagem é a questão da segurança, porque a gente sabe que os ETFs eles são regulamentados na maioria dos países. Então, se você vai comprar o ETF de Bitcoin, é muito mais fácil com relação a essa regulamentação do que comprar a própria Bitcoin. Outra coisa é com relação à maior adoção institucional, porque a aprovação dos ETFs atrai grandes investidores institucionais, aumentando a legitimidade da Bitcoin. Então, ajuda a própria Bitcoin também nesse ponto. Mas também nós temos alguns impactos no mercado com relação aos ETFs de Bitcoin. Primeiro é o aumento da liquidez. Os ETFs são muito mais fáceis de ser negociados do que a própria Bitcoin, do que a própria criptomoedas, por fatores que a gente já falou antes. Então, é mais um impacto que nós temos aí no mercado. Outro ponto é a valorização do ativo, visto que é muito mais fácil você comprar, você vender, você negociar o ETF. E outro ponto é a regulação, porque como eu falei, o ETF é aceito em muitos lugares, em muitos países, que a própria Bitcoin não é aceita. Então, a sua entrada ali se torna um pouco mais fácil, mais acessível aos investidores. Outra coisa que eu até cheguei a citar é a halving da Bitcoin. É um evento que vai tratar sobre a Bitcoin, ele tende a acontecer a cada 4 anos. Ele aconteceu agora no primeiro semestre de 2024 e vai acontecer o próximo em março de 2028. Assim como todos, ele sempre diminuiu pela metade a quantidade de bitcoins. E o próximo subtende-se que vai acontecer a mesma coisa. Ele foi para cerca de 6,25 bitcoins. Agora a tendência é que ele vá para 3,125 bitcoins e a tendência é que ele vá sempre diminuindo por metade. Até que, infelizmente, não reste mais nenhuma bitcoin para ser negociada. Os propósitos que a gente vai ter com relação ao halving, primeiro, é limitar a criação de novas bitcoins. Eles não têm a intenção de criar novas bitcoins, pelo contrário, sempre está diminuindo. E outra coisa é reduzir a inflação com relação à própria Bitcoin. Por que ter essa halving da Bitcoin é importante? Primeiro, por causa da escassez. Quem sabe que é a lei da oferta e da procura. Quando você diminui um ativo, a tendência é que o preço dele aumente. É justamente isso que acontece com a Bitcoin. Sempre que acontece com a halving, ela diminui pela metade e a tendência é que ela aumente o preço. Outro ponto é o impacto no preço. Inclusive, esse ano teve um halving e o preço aumentou. Tudo bem que a eleição dos Estados Unidos ajudou nesse aumento, só que a gente viu essa diminuição pela metade. Então, se tivesse o dobro, mesmo com toda essa fama que ela ficou por causa da eleição dos Estados Unidos, talvez não tivesse chegado ao patamar dos 100 mil dólares. Outro ponto é o efeito econômico que a gente vai ter, porque os mineradores eles enfrentam uma pressão financeira, já que as suas recompensas são reduzidas, o que pode levar à consolidação do mercado de mineração. Com relação à regulamentação da Bitcoin, não se fala sobre ela, mas tem alguns países que são a favor, outros são contra, outros eles literalmente crime falar sobre Bitcoin, ter Bitcoin, investir em Bitcoin. Então nós temos aqui que são favoráveis, são a favor da Bitcoin. El Salvador, Estados Unidos, a União Europeia, né, que são vários países, o Brasil, Canadá. Agora, que são contra não, que tem uma regulamentação mais restritiva com relação à Bitcoin. Nós temos a China, a Índia e a Rússia, e que são proibidos. A Bitcoin é proibida. Nós vamos ter Bangladesh, Nepal, Marrocos, Argélia e Egito. A Bitcoin, ela tanto afeta a economia, mas ela também é afetada pela economia global. Ela não está ligada em nenhuma moeda fiduciária, mas ela está aqui no planeta Terra. Então não tem como ela não ser afetada, não afetar diretamente
a economia. Então, nós vamos ter que, quando ela impacta a economia, porque ela pode transformar mercados financeiros. Ela é descentralizada, ela é independente, ela é livre e ela é a moeda do futuro, literalmente. Então, tudo que acontece com ela vai interferir diretamente na economia. Só que também questões políticas que acontecem em países como os Estados Unidos, a questão da moeda, como o dólar, o euro, também atingem ela diretamente. Então, são questões a se pensar, a se falar. No Investidor 10, mostrando alguns dados da Bitcoin, nós temos que o preço dela hoje, onde eu estou gravando esse vídeo, está 94.687 dólares e 77 centavos. Se nós fizermos a conversão para real, está 586.117 reais e 31 centavos. A atualização dela hoje está de 1,87 trilhão. Nos últimos 24 horas ela teve uma queda, mas nos últimos 12 meses ela teve uma subida de 116,48%. No vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado de ver um pouco mais sobre a Bitcoin. Lembrando que, como decidir se é ou não a hora de comprar a Bitcoin? Vai depender do dia. Como eu falei, ela é muito volátil, então pode ser que hoje eu diga para você que está na hora de comprar Bitcoin e amanhã você acorde e já não esteja bom. Então, observe as notícias que você vai ver sobre ela na hora que você for comprar. Literalmente isso é o que eu posso te dar de indicação. Observe notícias, observe preço, observe o que aconteceu durante aquele dia na Bitcoin antes de decidir, por causa que ela está muito volátil, ela está com a liquidez muito baixa. Então são dois pontos que são muito cruciais na hora de você decidir por um ativo, seja uma criptomoeda, seja uma renda variável qualquer. Então observe esses pontos. Hoje ela está muito alta, então você poderia esperar diminuir, já que está com a tendência de um pouquinho de queda. Então eu diria para você esperar ela cair, porque você vai pagar um pouco mais do que você pagaria se ela estivesse com um preço mais baixo. Mas não quer dizer que comprar ela hoje seja um crime. Depende do seu gosto, da sua condição financeira, vai depender de vários fatores aí, do seu objetivo, da sua tolerância ao risco, enfim. Tudo isso tem que ser observado antes. Então é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Fica com Deus. Espero no meu próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e até lá. Tchau!